Boa tarde, pessoal. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, tá? Ela vai ser em cima aqui da imagem do laptop, porque eu preciso de desenho de gráfico, porque a gente vai continuar no estudo das funções, tá? Mas agora a gente vai fazer a análise de gráfico. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui para vocês, isso vai lá na plataforma, tá? A leitura, ela é da esquerda para a direita, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui logo o primeiro desenho, tá? Vocês veem que eu tenho o plano cartesiano, o eixo das abscissas, tá? Aqui o eixo das abscissas, x, eixo das ordenadas, mas aparece uma linha aqui. Essa linha, esse desenho aqui que foi gerado, vocês vão ver outros exemplos que eu vou colocar, ó. Outro plano com outro desenho, olha. Que aparece os pontos A e B ali. Tem mais desenho aqui, ó. Olha só quantos desenhos. Todos esses desenhos que tem vermelho, roxinho, preto, enfim, esses desenhos são as representações de função no plano cartesiano, tá? Essas representações da função se chamam gráfico. Então, essa linha verde aqui é um gráfico de uma função, tá? E a leitura, né? A análise desse gráfico, como eu botei ali no título, é uma leitura que ela é feita da esquerda para a direita. Quando você for começar a fazer a leitura desse gráfico, você vai começar aqui, ó, da ponta que está mais à esquerda até a ponta que está mais à direita, tá? Você nunca vai começar por aqui, que está mais no alto, por exemplo. Não, você vai começar sempre na ponta mais à esquerda, tá? Primeira coisa para saber na leitura do gráfico. Segundo, fazemos a leitura do gráfico de x em relação a y, ou seja, você vai fazer a leitura do x, mas também do y. Você vai olhar para o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Porque o desenho do gráfico, né, só acontece porque existe uma função. Se começa com linha contínua e termina também assim, a leitura é infinita para ambos, tá? Então, isso aqui a gente vai ver nos exemplos onde isso acontece. Agora, se não começa em linha contínua, se começa ou termina com bolinhas abertas ou fechadas, nós também já aprendemos isso. A leitura é semelhante à dos intervalos reais, né? Com colchete aberto, colchete fechado, ou até parênteses para o colchete aberto, tá? A leitura é bem semelhante. E devemos tomar cuidado com a leitura do gráfico quando este muda a direção da sua trajetória. E a gente vai ver como é que muda isso também, pois irá interferir no comportamento de y, tá? Então, para a gente poder entender tudo que está escrito aqui e ver como funciona, ó. Se eu colocar, por exemplo, esse exemplo aqui, esse primeiro gráfico, tá? E pedir para vocês analisarem esse gráfico. Primeira coisa é fazer a leitura da esquerda para a direita, tá? Então, você vai começar por aqui. Imaginando que essa pontinha chegue aqui no menos 0,5, tá? Isso quer dizer que começa exatamente aqui? Não. Como eu disse lá no tópico de número... Deixa eu ver aqui. Aqui tá suficiente. Ó, se começa com linha contínua e também termina em linha contínua, aqui, ó, linha contínua e linha contínua. Não tem bolinhas, não tem uma bolinha aberta ou fechada aqui embaixo e também não tem uma bolinha fechada ou aberta aqui. Então, isso aqui é um gráfico de linha contínua, ou seja, ele é infinito para cá, para baixo, e é infinito aqui para cima. É porque ninguém vai ficar desenhando a vida toda, porque senão eu ocuparia toda a tela do computador e não seria suficiente, e da mesma forma ocuparia todo o seu caderno e também não seria suficiente, tá? Então, para a gente delimitar que começa e termina aqui, que não tem continuidade, teriam bolinhas abertas ou fechadas nas pontas. Como não tem, a gente entende que é como se fosse uma setinha, tá? É infinito. Por isso que eu coloquei aqui no tópico de número 3. A leitura é infinito, tá? Então, se é infinito, ele tem continuidade aqui para baixo. O que isso quer dizer? Que ele não para aqui no menos 0,5. Ele é infinito para o x negativo. Se você observar, né? Olha para ele, ó. Se você vai chegando aqui, ó, do x e ele não tem fim, então ele é infinito para o x e também infinito para o x positivo e o x negativo, ó. Porque conforme você vai subindo aqui, ó, ele vai ocupando aqui, por exemplo, esse ponto aqui do gráfico, ele vem do 1 do x com menos 1 no y. Se eu descer aqui, ó, eu tenho menos 0,5 que de repente encontra no menos 2. O 0,5 do x, desculpa, não é menos 0,5 não, é 0,5 do x com menos 2 do y.
Se eu descer mais um pouco aqui, eu tenho o menos 0,5 com outro número aqui abaixo do menos 3 no y. E assim vai, porque eu posso continuar o meu desenho aqui para baixo e vai ter inúmeros valores correspondentes ao y. Então, o que eu posso deduzir disso aqui? Primeiro, como a leitura é da esquerda para a direita, como a leitura é da esquerda para a direita, ele está crescendo. Esse é um gráfico crescente. Então, já vou colocar aqui. Ai, meu Deus. Gráfico crescente, tá? E aí, quando... Aí a gente pode dizer assim, ó. Gráfico crescente. O x, como é que é o comportamento do x? O x, ele é infinito. Ah, eu tenho que procurar o símbolo, peraí. Vou até fazer melhor, não vou nem ficar procurando o símbolo. Vou botar assim, ó. Para todo x real, né? Porque, real, porque a reta ela é real. Para todo x real existe um y também real, tá? Então, essa aqui eu vi se o gráfico ele é crescente, né? Determinei que ele é um gráfico crescente. A leitura da esquerda para a direita me dá essa determinação. Para todo x, eu fiz a leitura do x em relação a y. Isso aqui está no tópico 2, olha. Eu botei aqui. Fazemos a leitura do gráfico de x em relação a y, tá? Então, para todo x, já que o gráfico, né, ele tende a pegar todos os x, tanto para o menos infinito quanto para o mais infinito. Quando você olha na reta do y também, ó, se ele está descendo, ele vai pegar todos os valores negativos de y e todos os valores positivos de y também. Então, para todo x real, existe um y também real, tá? Então, não tem intervalos aqui. Esse gráfico não está cortado, tá? E tampouco muda de direção, porque aqui, ó, devemos tomar cuidado com a leitura do gráfico quando este muda a direção da sua trajetória. Ele não mudou. E a gente vai ver como é que acontece quando muda a trajetória, tá?